Aê, olha eu aí. Conseguimos! Boa noite a todos. Kátia, eu foi muito engraçado que eu enviei a solicitação e você não via. Deixa eu ver se fica melhor assim. Melhor? Não, Todos assim me você veem? fica torta. Não, assim você fica de lado, não pode. Tem que ficar em pé mesmo. Oi? É porque eu enviei para você também. Olá, Eu boa noite enviei. a todos. E aí, Kátia, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tá todo mundo, tudo aqui bem, tranquilo, tirando esse calor, né? Não é? Absurdo, né? Eu amo o verão, mas quando ele chega, eu esqueço como é que é tão quente. Esse Eu calor tá simplesmente difícil, eu tenho tá bem sofrido. difícil. Tá É bem verdade. difícil. Hoje, novamente, sem a Kênia, né? Sem a Dayana, hoje eu e a Kátia novamente. É, vocês vão ter Então, agora que ficar, aguentar nós duas, tá? A gente não promete que é? semana que vem a Dayana vem para renovar um pouquinho isso aqui. Mudar um pouquinho os ares, né? Então, essa semana foi muito corrida e a gente não tinha fechado ainda o assunto, mas nós recebemos muito feedback. Você chegou a falar, Kátia, que eu estava tentando entrar Não, não, ainda não falei nada, estava aguardando você entrar. sim, sim. E nós ficamos aguardando, né, para ver o retorno do pessoal, e foi interessante que muitas pessoas deram feedback que gostaram muito do último assunto e pediram que pudéssemos dar continuidade ao assunto da semana anterior, né? Que a gente começou a falar, e aí, como é que foi 2020 para você, né? E aí a gente fez algumas enquetes, conversamos um pouco sobre esse aprendizado que tivemos, né, em 2020, o quanto a pandemia fez a gente olhar para muitas coisas que a gente tinha deixado de ver. E aí eu falei, Kátia, então vamos continuar com o assunto, sim, e assim, cutucar um pouquinho para ver para as pessoas o que as pessoas esperam, né, que gostaria que fosse daqui para frente, qual o desejo de cada um, como cada um tem se esforçado para fazer o 2021 diferente. E aí a proposta é essa, que a gente continue fazendo essas enquetes, né, buscando para cada um o que se espera desse novo normal, né? Todo mundo fala, não tem como, depois de todas as experiências que nós passamos, todas essas vivências, esperar que as coisas voltem a ser como eram. Não tem como, não é cabível, né? A gente entende que esse novo normal, uma vez que a gente começa a ter uma consciência dessa mudança tão necessária, a gente comece, cada um de nós, fazendo as nossas mudanças individuais e que vão repercutir em toda a sociedade, no planeta, enfim, né? E aí a gente, então, resolveu darmos continuidade hoje a esse bate-papo. Esperamos que, já que vocês solicitaram, a gente manter esse assunto, que vocês participem, né? Tragam experiências de vocês, falem um pouquinho sobre esse desejo, né? O que a gente quer, o que a gente quer construir, como que a gente quer fazer um mundo melhor, né? De que forma a gente pode fazer para que o mundo seja melhor, para que nós sejamos pessoas mais felizes, né? Estejamos envoltos com pessoas também mais felizes, né? Então, essa é a enquete de hoje. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai aproveitar disso tudo aí, né? Que a gente viveu, né? Eu vi que a Juliana entrou. Um beijo, Ju! Saudades! Delícia. Então, e aí a gente vai começar a fomentar um pouquinho sobre a de cada um, dentro dessa percepção que a gente vem observando com essas mudanças, né, que de alguma forma fez com que a gente mudasse a nossa rotina, a nosso discurso até, né? E se voltar para dentro de cada um de nós, para observar mais as pessoas que estão ao nosso redor, o trabalho, a relação de trabalho, né? Porque a gente percebe que não depende só do outro, né? Cada um vai ter que fazer o seu papel. E aí é interessante quando a gente
eu fiquei aqui, né, durante todo esse minutinho que eu acabei de jantar e fiquei assim, vamos lá, o que, que a gente vai falar? E aí me veio muitas coisas que aconteceram nesse período que a gente falou assim, poxa, a resposta, a natureza responde muito bem às nossas ações, né? E no momento que a gente houve uma quietude, né, quando a gente teve que se isolar um pouco, eu digo que houve uma introspecção para cada um de nós, a natureza também, ela conseguiu aí, ela aflorou, né? Porque enquanto a gente se escondia, a natureza respirava. É verdade. Não é? A natureza deu, assim, todo mundo falou, gente, que coisa interessante. Eu passei em tal lugar, a água está limpíssima, né? Os rios, os lagos estão limpíssimos. Animais que antes não apareciam começaram a aparecer, a surgir, né? E, assim, dando uma resposta de que aquele agito, né? A gente dá uma aquietada, foi importante para eles também, né? Porque a gente não olha, né, para o que está ao nosso redor. A gente, nessa coisa dessa correria, nesse estresse do dia a dia, a gente deixa de olhar as coisas tão simples que estão ao nosso redor, né? E aí a gente começa a ver o quanto que a gente tem feito com a natureza, né? Eu tenho algumas pessoas que falaram assim, nossa, eu mudei tanto que antes eu tinha aquela preocupação de comprar, né, de não ter preocupação de mudança de alimentação, e hoje eu estou buscando uma alimentação mais saudável, e aí hoje, mesmo em apartamento, está conseguindo fazer sua horta, plantar o seu chazinho, né? Ou seja, dando uma atenção ao seu bem-estar, a uma qualidade de vida mais saudável. É possível, né? E que se a gente começa... hoje eu faço no meu apartamento, o condomínio, tem uma área ali né, que está com matinho, tem umas plantinhas, a gente pode fazer uma horta comunitária que vai beneficiar o pessoal do condomínio, né, quem mora em casa. Então a gente começa, eu digo que fazendo pequenos movimentos e que a gente vê a mudança, né, na sociedade. Muitos condomínios começaram a separar lixos, né, fazer a separação. Isso tudo é o quê? É dar um fôlego para a natureza também, né? É a gente parar de consumir desesperadamente e sem saber nem ligando para onde que vai esse lixo. Ou seja, os grandes prejudicados somos cada um de nós. Né? Então, assim, não é tão importante quando a gente consegue perceber que a gente precisa fazer algumas mudanças. Né? E não dá para tudo jogar para o governo que tem que fazer, o governo que se vire para organizar, porque a gente não vai conseguir nada. Né? E embora a gente, nesse movimento, a gente também conseguiu ver uma coisa muito interessante, que foi o governo, os empresários, a sociedade em si, dar as mãos, a empresa começa a investir, vamos lá, vamos aos hospitais, vou ajudar aquelas pessoas, vou ajudar com cesta básica, né? Houve um movimento grandioso, o governo, né, chegar junto para poder bancar aquele familiar que está em casa e que teve que parar o seu trabalho. Então, assim, esse movimento gigantesco de apoio foi muito importante. Muito importante a gente fazer movimentos de cesta básica dentro dos condomínios, dentro dos colegas, né? Um ligar para o outro, pô, vamos lá, a gente deposita, vamos lá, vamos fazer uma arrecadação. Então, a gente conseguiu perceber que as pessoas estavam imbuídas num sentimento único, né? De amor, de ajuda, de solidariedade. Então, assim, como que depois de vivenciar isso tudo, a gente acreditar que a gente vai ter vai conseguir voltar para o que era antes, para uma vida basiquinha, né? É impossível. Eu acho que uma vez que a gente aprendeu isso e viu que isso é importante, que isso deu certo, a tendência é a gente investir mais. A gente começou a ficar mais dentro de casa, né? E aí nós começamos a perceber, a dar mais valor à casa, né? A arrumar mais a casa. A gente teve necessidade de nós mesmos limparmos as nossas casas, né? Porque a gente não podia
nem mais receber uma diarista dentro de casa, né? Então a gente precisou começar a ver isso, né? E aí começaram aquelas coisas de valorização, de arrumar a casa, de dar um jeitinho maior para ela ficar mais agradável, né? Porque na verdade nós tínhamos que ficar dentro de casa. Então, assim, eu percebi que houve um movimento muito grande, né, dessa coisa e assim, um movimento enorme também, apesar de ser preocupante, mas um movimento enorme de obra, né, para melhoria da casa, né, porque as pessoas começaram a perceber que, não, eu preciso melhorar a minha casa porque eu vou ter que ficar mais tempo dentro dela, né, então, assim, uma amiga falou para mim que um monte de arquitetos ficaram sobrecarregados de trabalho por conta disso, né? A gente viu, assim, interessante, né? Vimos alguns comércios, algumas coisas fecharem, mas também nós vimos pequenos empreendedores darem boom de crescimento, né? Principalmente com entrega, né? Vimos assim crescer muito a quantidade de entrega de comida, né? As pessoas começaram a se dedicar mais a fazer isso. Nós vimos também a questão de doces, né? Também cresceu muito o oferecimento de doces, né? E foi uma coisa interessantíssima, porque, na verdade, a gente viu que a economia deu um crescimento nesse ponto, né? Nesse ponto de empreendedor individual, né? Das pessoas precisarem, né? Apesar de a gente ver muito desemprego e está preocupante a questão agora de janeiro, né? Por conta de ter parado o auxílio, né? O auxílio emergencial ter acabado, vários lugares fechando, então a gente se preocupa. Mas isso para mim, isso é um movimento para mostrar o quanto nós somos solidários com os outros, sabe? Nós precisamos aproveitar essa situação bem difícil e complicada e nos unirmos mais, porque essa é a função, né? Nos unirmos mais. Prestar atenção naquele que precisa, né? Naquele que está ao nosso lado e precisa, né? Deixar de só olharmos para os nossos umbigos, né? A gente precisa começar a olhar em volta. Então, eu acho que, assim, é uma situação muito difícil que a gente está vivendo ainda, porque não acabou, tá, gente? Não acabou. Me assustei essa semana quando a menina do mercado falou para mim que ela estava tranquila, porque agora ia vir a vacina. Então, assim, vou dizer para vocês o seguinte, não tem vacina para todo mundo, tá? A grande maioria está fora do calendário de vacinação, né, porque vão ser pessoas com mais de 80 anos, né, 85 anos, eu não sei. Primeiro as pessoas da área de saúde, né? Depois, sucessivamente, ou seja, quem não tem 60 está fora do calendário de vacinação. Quem não tem 60 e não trabalha com a área de saúde está fora do calendário de vacinação. E aí eu fiquei assustada, porque a menina falou assim, não, quem tiver mais de 18 anos vai receber vacina. Eu falei, querida, não vai não, querida, não vai. Pode ser que lá em 2022, 2023, né, a gente tenha esse calendário estendido para todo mundo, né? Mas agora não. Então, assim, a desinformação ainda assusta a gente, né? A desinformação das pessoas é preocupante. Porque todo mundo acha que a vacina chegou aqui, vai ter fila no posto de saúde, quem quiser vai lá e vacina, né? Não é uma antitetânica, né? Não é um sarampo, não é uma BCG, né? Vai demorar para isso, né? Exatamente. Um dia, não é? É como a da gripe, H1N1, como começou ela? Era exatamente assim. Todo mundo não tinha acesso a ela. Não é isso? Depois, quanto tempo? Mesmo quem se vacinar, ele também não está livre de vir a ter o Covid, né? Pode ser de uma forma mais branda,
mas isso ainda não está imunizando É uma de tudo. vacina, né, gente? A vacina, ela atenua, né? Ela não te imuniza totalmente, né? Então, assim, a desinformação ainda me assusta, né? A gente ainda precisa levar essa informação para a massa, para a grande massa, né? Porque eles não conseguem entender exatamente como funciona isso. Então, assim, ainda mais um país como o nosso, enorme, não é? Enorme, e atender a todos é bem complicado, né? Então, a gente tem que continuar nessa, nesse controle individual mesmo, que eu acho que é o importante para a gente. Não estou dizendo que é fácil, é uma situação bem complicada, bem difícil, mas a gente tem que continuar com isso. A gente tem que continuar usando máscara, a gente tem que continuar com a disciplina, né? É difícil, mas infelizmente é a nossa meta aí, talvez, para percebermos que é necessário lavar a mão, né? É necessário ter higiene, né? Então, às vezes coisas básicas, né, que a gente já tinha até esquecido, né? Talvez aí. Tirar o Então, sapato quando entra em casa, tirar né? o sapato para entrar em casa, né? Que na cultura japonesa isso é uma coisa muito séria, né? Você não entra de sapato, não permitem que você entre de sapato. E a gente não tinha esse hábito, né? E agora a gente teve que adquirir esse hábito de tirar sapato para entrar em casa, né? A gente até dizia assim, ai, aquela pessoa é antipática, eu chego na casa dela, ela tem que tirar o sapato, não posso estar de sapato. Não era? A gente ainda tinha isso, né? De falar isso. Ai, aquela pessoa não deixa. E agora, né, eu conheci uma pessoa que ela tinha vários chinelos. Então, tu chegava na casa dela, tinha um chinelinho na porta. Tu botava o chinelinho que estava na porta. Né? Para muitas Entendeu? pessoas foi uma continuidade, né? Então, assim, na verdade, é muita coisa ainda que a gente está aprendendo, né? Muita coisa ainda que a gente tem que trazer para a nossa vida. E não desistir, né? Não desistir, persistir, acreditar, né? Acreditar em tudo tudo isso tem um propósito, né? E que a gente está aí caminhando para esse propósito e tentar, né, da melhor maneira possível, como a Isabel falou, não transferir para o governo as situações. A gente sabe que o governo tem o papel dele, mas se ele não cumpre, nós somos cidadãos e cada um faz o seu papel. Eu não sei que eu não posso fazer aglomeração, que eu não posso ficar dentro de um ambiente fechado, cheio de gente, eu não posso ir para festa movimentada, eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque o governo não proibiu, e aí? Mas eu sou um ser individual e tenho a minha responsabilidade. Então, vamos cada um cuidar, né? Então, vamos usar a máscara, não é? A gente sabe que tem um monte de gente que já não usa mais, que é bobagem. Então, vamos parar de transferir para o outro as nossas atitudes, as nossas responsabilidades. Né? Hoje, eu acho que o maior desafio de tudo isso que a gente passa hoje, e para esse desafio para 2021, é a gente assumir essa responsabilidade, né? Se tornar adulto. Sim. Se tornar adulto, deixar de ser infantil, né? E criança e achar que tudo é bobagem. Não obrigado, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que é isso que 2021 traz pra gente, né? 2020 foi um ano difícil, mas 2021 também não vai ser um ano fácil. E aí tudo depende da gente. É isso que todo mundo tem que perceber, né? Que tudo para melhorar depende de nós. Nós somos responsáveis pelo caminho, né, a ser percorrido. Né? Deixarmos de ser infantis e botar sempre a culpa no outro. Né? A gente acha que sempre o outro. Não, eu fiquei irritado porque o outro me provocou. Não, eu não uso máscara porque ninguém usa. Que nem a menina falou, não uso máscara porque dói minha orelha. Entendeu? Como dizem, né, a orelha agora carrega tanto acessório, né, que ela já está abrindo, né?
É óculos, é máscara, é brinco, é fone de ouvido, né? Gente, Já fizeram até um memezinho, né? Já fizeram até um memezinho, né? É. Então é isso, gente. Eu acho que o que a gente precisa aprender nisso tudo é amadurecer, sabe? A gente precisa amadurecer nas nossas responsabilidades. Essa é e a é tão parte mais importante. importante, né, quando a gente não precisa, que a sociedade nos cobre meios de obrigar um povo a seguir regra, né? Ou você tem que ser multado, ou você tem que ser preso. Eu acho que nós estamos hoje vivenciando um momento de abertura de consciência, né? Nós temos que perceber que nós temos responsabilidades, né? E aí eu não preciso, no momento que eu tomo consciência de um perigo, né, e que eu posso ser responsável pela morte do outro, e se eu não trabalho essa empatia em mim, né, com o outro, de carinho e de respeito, né, não me coloco no lugar do outro, porque eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, né? Então, assim, a gente não vai melhorar isso, né? Então, é necessário que a gente tenha esse olhar e que a gente mude, né, o nosso comportamento, mude a forma da gente agir, para que a gente consiga ter um mundo melhor, né? Depende de mim, não adianta jogar a culpa no outro, esperar que o outro... Exatamente. Precisamos sair da infância, né? Precisamos É, sair da infância, né? Já vivemos bastante tempo na fase da infância e também temos que deixar de ser adolescentes que são rebeldes e só fazem o que querem, entendeu? A gente tem que ser adulto, né? A gente precisa assumir tudo isso e entender que a modificação de toda a sociedade, né, depende de cada um de nós, porque nós somos a sociedade, não é é? verdade. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber do que eu sou capaz, dos meus limites, de tudo que eu quero para minha vida de verdade, e entender. Agora, se eu acho que não há problema nenhum, que eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém tem nada com isso, também tenho que ter o amadurecimento de saber que se der errado, a culpa é minha. Não é? Assumir as responsabilidades. Então, eu acho que é isso que o ano de 2020 trouxe para a gente, esse amadurecimento. E o de 2021 aí está querendo que a gente ponha em prática, né? É necessário a gente colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aí, né? É necessário a gente segurar mesmo e entender o que a gente pode, o que a gente não pode. E se eu acho que posso, é errado, então tudo bem, eu fiz o errado, mas eu assumo que eu fiz o errado. É Né? Isso aí. responsabilidade. Então, por isso que, como a gente sempre fala da Virgon, né? Você se conhecer, saber quem você é, aonde você quer chegar, né? Quais são as suas prioridades na vida, é muito importante. A gente sempre está batendo nessa tecla, né? Que na Virgon. Chegar, né? Aonde eu Né? quero Tem que chegar? saber o que você quer para você, onde você quer chegar, porque senão, para que eu vou me esforçar? Se eu não sei nem para onde que eu quero ir. Exatamente, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar, tá bom. É isso aí. Não é? Então, eu acho assim que na verdade, tudo isso é muito importante, a gente meditar nisso, né? O que está acontecendo no mundo? Até onde a responsabilidade é minha? Né? Até onde eu tenho responsabilidade nisso? Porque todos nós temos responsabilidades em tudo isso que está acontecendo. Né? Seja como a Isabel falou, a quantidade de lixo que a gente produz, né? Absurda. O gasto de água sem necessidade.
né? Isso que você Não falou da água é interessante, né? Que você olha para um lado, vê pessoas meses sem água, passando, né, uma situação delicadíssima, e aí você passa na sua rua, vê pessoas lavando a rua, né? E aí isso dá um incômodo, dá vontade, gente, dá vontade de ir lá, mas aí você fala, gente, não é possível. Quando que as pessoas vão ter consciência, né? Quando que as pessoas vão amadurecer, né? Entender que hoje eu estou bem, estou cheia de água aqui na minha casa, mas pode não ter amanhã, né? E se Mas eu acho importar com o outro, porque eu economizo, eu vou ter, dar condições exatamente. de chegar na casa do outro, né? É muito difícil esse amadurecimento, né, do povo, é tudo muito lento. Exatamente. É aquela história de achar que nós não temos responsabilidade pelo planeta, não temos responsabilidade por onde a gente mora, né? E eu acho interessante que nós, cariocas, passamos por um problema muito sério ano passado, né, com a água. E aí foi interessante que a gente só podia usar água mineral, né? Porque a água da torneira era impossível da gente usar. E aí eu achei tão interessante que eu me peguei na hora de fazer comida. Eu falei, cara, eu não posso mais fazer macarrão, porque macarrão a gente usa muita água para fazer macarrão. Não é interessante? Aí você começa assim, ai meu Deus, o que é essa água do macarrão? Onde eu vou poder usar ela para não jogar ela fora? Porque na verdade a gente teve que pagar por água mineral. Então, assim, coisas que você nunca parou, né, para pensar. Que você enche uma panela de água para fazer macarrão, e depois você pega aquela água e joga fora aquela água, né? Por quê? Porque tem abundância na torneira. Você não está nem se preocupando com aquilo, não é? E aí você começa a parar para pensar nisso. E foi muito interessante essa coisa do macarrão comigo, né? Parece uma coisa que não tem nada a ver, mas foi uma coisa que me tocou profundamente. Porque eu falei, meu Deus, a gente usa muita água para fazer macarrão. E aí a gente vê, né, o quanto que nós ainda estamos muito primitivos, né? A gente vem andando assim, quase tipo formiga, bem devagarzinho, bem lento, né? Num processo ainda muito que vai se estender muito. Então, eu acho que a gente demora tanto a mudar hábito, demora tanto a aprender, que a gente faz com que a pandemia demore também a passar, que a gente ainda não está entendendo nada, a gente não está conseguindo acompanhar esse processo. Eu acho que quando uma grande parte dá uma sacada, né, que eu tenho que mudar, que alguma coisa precisa dar um up, aí a gente consegue amenizar isso tudo. Mas enquanto não, a gente ainda precisa passar por essas coisas. Pois mas a gente ainda tem que amadurecer muito, né? Muita gente tem que amadurecer e entender que a questão da pandemia é como a dengue. É como a dengue. Não é? A responsabilidade da sua casa limpa, sem água, juntando, é do setor público ou sua? Que tem que limpar e não deixar nada junto, não é? Aí você acaba gerando esse problema todo da dengue. E se cada um olhar a sua casa todo dia, jogar fora a água, nós não teríamos dengue, entendeu? Sim. Então são coisas assim. Quando a chuva vem que vem. E as pessoas não têm esse cuidado, esse olhar. E aí a gente não vai ter só dengue, vai ter N doenças que já estavam erradicadas e estão voltando. Exatamente. Então, assim, não adianta. Por que a Virgão está falando de doenças e tudo mais? Porque isso tem tudo a ver com o seu amadurecimento, com o seu crescimento, com o seu encontro com o que você é, com o que você quer, com a sua responsabilidade, né? Tudo isso tá junto, tá junto. Né? Então a gente precisa entender isso, né? A responsabilidade de cada um com o todo, né? Sim. E para isso a gente tem que amadurecer. Entender que eu não tenho que ficar indo para barzinho cheio de gente aglomerado. Eu não posso, eu tenho que... Mas isso aí tinha que ser um coletivo, não é? Na meia dúzia de gato pingado. Se todo mundo pensasse nisso, nós já tínhamos freado esse vírus. A verdade é interessante, né, Kátia? Isso você está falando interessante, que as pessoas veem
às vezes alguma coisa na televisão, e fala assim, meu Deus, olha isso, que coisa absurda, como é que a pessoa tem condição de fazer isso? E aí no outro final de semana ela que vai para a praia e se aglomera com todo mundo. A gente não vai entender nada. Aí no final a gente fica se achando te agride, você fica, como que estão fazendo isso? Mas depois você esquece. O Antônio passou no centro da cidade na sexta-feira retrasada, passada, não sei. E aí ele falou, quando ele desceu, ele saiu mais tarde do trabalho, né? E aí quando ele desceu, tinha um barzinho de esquina, que ele falou que ele ficou até assustado. Ele passou pelo meio da rua, porque era um aglomerado de mesa, todo mundo sem máscara, todo mundo ali naquele calor humano. Tem uma nuvem sobrevoando ali em cima que dá medo. Ele falou, Kátia, cheguei a sentir medo, passei do outro lado da rua. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, mas eu saio para trabalhar, pego o ônibus cheio, não vou poder ir também para barzinho? O que tem uma coisa a ver com a outra, não é? Trabalhar é o seu ganha-pão, você precisa. Agora, ninguém morre porque não vai para um barzinho, ninguém morre porque não vai para uma festa. Entendeu? Sim. Então, assim... No ônibus você tá com a máscara, né? Mas no bar tá você vai ter atenção em tudo, tá tomando cuidado onde você bota a mão, não é? Aí você vai para um barzinho, começa a bater papo, beber, daqui a pouco tá passando a mão na cara, tá passando a mão no olho, tá... Entendeu? Você descontrai, você relaxa, e aí acaba fazendo, né? Então, assim, é muito confuso, né? Não sou a favor, eu não sou a favor do governo não segurar, né, a onda, mas eu acho que a maior parte, a culpa é de cada um mesmo. Cada um é que não assume a sua responsabilidade perante a sociedade, né? E a gente tem que pensar... Né, a abertura de consciência, é a gente conseguir olhar para o nosso individual, olhar para a nossa parte, para as nossas ações, né? Porque só eu conseguindo olhar para mim e me responsabilizando pelos meus atos, pelas minhas atitudes, é que eu vou me empoderar, né, disso, e às vezes, quantas vezes a gente serve de exemplo para o outro, né? Quantas pessoas, poxa, você não vai, não vou por isso, isso e isso. E aí o outro, agora que você falou isso, eu resolvi também, não vou. Então a gente influencia pessoas, né? Então, assim, no momento que eu mudo e que as pessoas olham e falam, poxa, olha, isso que ela está falando tem lógica, é importante, você, sem querer, começa a movimentar um grupinho, né? E quando a gente vê, a gente movimenta muitas pessoas. Né? Só que assim, é o que eu falo, o progresso é individual. Cada um de nós vai precisar. Cada um é que vai crescer. A gente não pode forçar ninguém a crescer, né? Cada um tem que entender e se conhecer, aprender a respeitar o outro, a se respeitar, não é? E isso aí é individual mesmo, né? A gente traz algumas conversas, a gente tenta despertar algumas coisas, mas isso aí tem que vir de dentro para fora. A pessoa tem que sentir a necessidade de melhorar, né? De se modificar, né? De começar a ter empatia pelo outro, né? Porque a preocupação não é só essa, a preocupação é a área da saúde, né? As pessoas que trabalham estão esgotadas, cansadas. Sim, é olhar o outro, entender que, né, a dificuldade que o outro tem. Eu estava lendo um material esses dias que falava que 85% das mulheres estão na linha de frente do Covid. E aí eu fiquei pensando, gente, 85% é mulher pra caramba. Né? Só que aí você vê, porque elas estão trabalhando de frente de lojas, né? Você vai no Hortifruti, tem mulher, então, ou seja, as mulheres elas têm uma grande parcela no mercado de trabalho, né? E aí, só que essa mulher, ela encara o medo de estar ali exposta, porque ela precisa, né, do trabalho, só que quando ela termina esse trabalho remunerado, ela vai para o não remunerado.
que ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, o medo de levar o Covid para dentro de casa e prejudicar todos os seus. Né? E aí é quando a gente vê a questão salarial das mulheres, embora ela tenha um trabalho duplo, ela acaba sendo desprezada, né? Porque não tem um horário, devia ter né? Um horário mínimo de trabalho, uma qualidade, um salário melhor, porque ela tem uma sobrecarga. Mas isso não é visto, né? Não é dada essa atenção que deveria ser dada. Então, assim, aí a gente vê as pessoas, às vezes, eu não ligo mesmo, vou lá, vou sem máscara. Só que aquela pessoa que tem a preocupação com seus filhos, com a sua casa, ela está ali trabalhando, né? Ela está se expondo. E as pessoas não respeitam, né? Não respeitam o profissional. Isso é muito triste. Às vezes eu vejo, né, no hospital, quando uma pessoa está chorando, né, e chama psicologia. A pessoa chora, chama psicologia. E às vezes isso vai está com remorso absurdo. Porque ele fala, eu contaminei a minha avó, eu contaminei minha mulher, eu contaminei meu filho. Porque eu não acreditava em nada disso, achava que isso aí era bobagem. E eu não usava mesmo, não estava nem aí para nada disso. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu não ligo de pegar, não. E se eu pegar, peguei. Mas o problema não é você pegar, é você passar por esse ano. Na verdade, que não tem nada a ver, que estava ali inocentemente e você contaminou, não é? Então, assim, são tantas coisas que se a gente não tivesse amadurecimento para olhar e perceber que nós temos responsabilidade, sim, né, nessa mudança de comportamental, a gente não vai conseguir evoluir, porque a gente está... Exatamente. É necessário a gente entender que nós somos, como eu falei na semana passada, né? Nós somos elos de uma mesma corrente, né? Mesmo não nos conhecendo, não estamos ligados a nada, mas estamos ali no mesmo ônibus, no mesmo trem, não é isso? Estamos todos juntos. E aí, como é que eu posso querer ser um ser individual se eu vivo dentro de uma coletividade? Sim. Você sempre vai viver dentro de uma coletividade, não existe ser um ser individual. Até os monges lá do Tibete, eles são uma coletividade pequena, mas são uma coletividade. Eles não vivem sozinhos, não é? Nem os monges que vivem em clausura total. Tem a hora que eles vão viver na coletividade, vão almoçar, vão jantar, vão caminhar, existe uma coletividade. Então a gente tem que parar de achar, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou dona do meu nariz, ninguém tem que mandar em mim, eu não vou fazer isso e acabou, não. Você tem um ônibus só para você? Você trabalha sozinho? Você mora sozinha? Não é? Na verdade, nós somos elos de uma corrente, independente se nos conhecemos ou não. E se um elo desse parte, enfraquece toda a corrente. E aí? Como é que a gente faz? Né? Então, eu acho que a gente tem que crescer e se conhecer nesse ponto, de saber que nós temos, sim, responsabilidade um com os outros. Né? Isso é muito importante. Acho que é isso, né? Eu acho que era essa chamada que a gente gostaria de deixar, né? Como foi solicitado, que a gente tivesse esse despertar, né? Porque não tem como você falar de abertura de consciência, de mudança comportamental, se a gente não consegue olhar a quem está ao meu entorno, né? Como é que eu vou evoluir? A gente não evolui sozinha. Né? Tem a parte individual, sim, mas nós vivemos em coletividade, vivemos numa sociedade, num planeta, ou seja, tudo influencia. E aí a gente percebe na natureza a resposta que ela dá quando a gente passa por esses processos. Então, tudo exatamente. Exatamente. Isabel congelou? Eu acho que Isabel? Quer finalizar mais alguma coisa, cara? Eu acho que
Eu acho que a gente podia finalizar com aquele mergulhador italiano que salvou o golfinho. Nossa, isso Você viu essa história? Eu vi. Que ele estava com é um mergulhador famoso, né? E aí ele estava com a filha e um golfinho veio desesperado até ele. E ele resolveu seguir o golfinho. Quando ele chegou lá, tinha um outro golfinho preso numa rede. E quando ele pegou, ele pediu à filha uma faca para tirar a rede. E quando ele viu, era uma fêmea. E assim que ele tirou a fêmea, deu à luz, porque ela ficou tão tensa com aquela coisa, porque o golfinho ele só pode permanecer 10 minutos imersos, né? Porque senão ele se afoga. E aí, quando ele tirou, que ela deu à luz e o outro foi lá e ficou com ela, deu o filhote, aquela coisa toda. Quando ele acabou, o golfinho voltou e agradeceu, né? Tocando na bochecha do mergulhador, né? E aí ele falou que enquanto a gente não perceber que nós todos estamos ligados, seja como seres humanos ou como seres animais, né? Todos nós precisamos uns dos outros e respeitarmos uns aos outros, essa sociedade não vai para frente, né? Então é exatamente... Somos todos um, né? E é tão difícil a gente perceber e sentir isso. É tão difícil, né? Mas eu digo, a natureza ensina a gente tanta coisa. Se a gente conseguir observar a natureza, nossa, a gente tem um aprendizado assim, absurdo, né? O quanto eles são gratos, o quanto eles amam, eles estão abertos, né? Acho que a gente tem aí um olhar maravilhoso de aprendizado. Só contemplando a natureza. Bom, material para crescer a gente tem bastante, né? Basta a gente querer isso. Basta a gente querer, né? Se abrir para esse crescimento, né? Então é tranquilo, é só você estar disposto a crescer, né? Aí você cresce numa boa, sem problema nenhum. Mas a gente promete que semana que vem vai vir a Dayana para poder tirar, para poder substituir, para vocês verem uma carinha nova. Isabel, só nós duas não dá, né? Vamos ver. Gente, muito obrigada por mais uma vez, né, estarmos aqui reunidos, conversando. A gente sabe que a correria é calor, é vida corrida, vida agitada, mas quando a gente consegue, né, dar uma paradinha para ouvir um colega, para a gente sentar um pouquinho, para trocar um bate-papo, né, que às vezes é também uma oportunidade da gente despertar algumas coisas que a gente ainda não está conseguindo perceber, né? Eu acho que é uma troca muito legal. Então, uma boa noite, obrigado mais uma vez pela companhia. Boa noite, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Beijo.